Está sendo realizado hoje mais um julgamento de Albino dos Santos, conhecido como serial killer de Maceió, o maior de Alagoas e inclusive o quinto do Brasil. Este é o sexto julgamento dele e dessa vez pela morte de Beatriz Henrique da Silva, de 25 anos, e também pela lesão corporal do filhinho dela de apenas 4 anos, que estava na cena do crime. E esses dois crimes aconteceram na madrugada do último dia 15 de dezembro de 2023, na Ponta Grossa. Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo para que a Mônica possa nos trazer informações de como é que está o andamento do julgamento e o que é que alegou o réu desta vez. Cada vez mais tenta se explicar o inexplicável, né? Tentando também, cada vez mais, a defesa tirá-lo da questão de que ele tenha discernimento dos assassinatos. É isso, Mônica, bom dia. Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando, fique alerta junto com a gente. Seguimos aqui no sexto júri popular do Albino dos Santos. E a defesa segue, o Albino inclusive hoje, no último júri popular, no quinto, em que ele foi condenado a 27 anos e 1 mês, ele não quis falar, teve o direito de falar, de ser ouvido em juízo, perante o júri, mas ele não quis falar. Todo o depoimento dele, incluindo ali a qualificação dele, durou apenas 3 minutos, ele se reservou ao direito de não falar. Hoje ele quis falar, sim, ele admitiu, ele confessou ter matado a Beatriz Henrique, confessou ter efetuado os disparos contra ela e contra o filho, mas ele e a defesa continuam batendo na mesma tecla, de que ele não tem noção, não tem domínio das suas faculdades mentais. A defesa continua alegando que ele é inimputável, que ele tem problemas mentais, e ele, a todo momento, durante o depoimento dele, falando que não se recordava do que tinha acontecido, sabia que tinha matado, confessou ter matado, mas diz que não se recordava, porque mais uma vez ele foi levado a cometer esse crime, a efetuar vários disparos de arma de fogo, ponto .380 contra a Beatriz e o filhinho dela de 4 anos, levados por aquela voz que ele alega ser do arcanjo Miguel. No início, o júri de hoje começou por volta das 9 horas da manhã. O promotor Antônio Vilas Boas, ele dispensou a oitiva de 3 testemunhas. Ele disse que não precisaria, porque ele até sente que vem se repetindo, porque infelizmente o modus operandi do Albino é sempre o mesmo, da mesma forma. Ele observava todas as vítimas da mesma forma, ele matava praticamente da mesma forma, com um tiro na nuca, e o promotor trouxe isso durante os debates. Como ele dispensou as testemunhas de acusação, logo de cara o Albino foi ouvido, dessa vez, como eu acabei de colocar, ele falou, quis falar, admitiu ter matado, quis falar e continuou alegando ter problemas mentais. Na sequência, e que acontece agora nesse momento, aquela fase de debates, Wilson, em que a promotoria fala, mostra as provas, traz as provas, traz todo o entendimento dele do caso para os 7 jurados que atentamente acompanham tudo. Ele mostrou fotos, prints, mostrou inclusive a gravação da confissão do Albino na delegacia, quando ele foi preso. E o promotor trouxe todos esses detalhes, batendo na mesma tecla de que o Albino não é inimputável. Inclusive, ele trouxe laudos do psiquiatra que acompanhou todo esse processo, alegando, afirmando que ele não tem nenhum problema mental. Nós conversamos um pouco antes dessa fase de debate, porque nesse momento quem fala agora é o promotor Antônio Vilas Boas. Na sequência, teve uma pausa agora, mas na sequência o advogado de defesa também deve debater. E nós conversamos um pouco antes desse momento com um promotor, para falar com ele sobre mais esse júri, o 6º júri, o 5º que é realizado aqui na 7ª Vara e o 5º que ele participa. Nós conversamos com ele para saber, a partir de agora, qual a expectativa dele para esse júri, que deve condenar o Albino, que já tem 126 anos de condenação e hoje provavelmente deve sair condenado mais uma vez. Vamos ouvir o que disse o promotor. A maioria das testemunhas foram dispensadas pelo Ministério Público, ainda porque não foram testemunhas de viso, portanto não presenciaram o crime. E por bem dizer, o Albino só está sendo levado a julgamento hoje, como já o foram nos demais julgamentos, graças a um trabalho de inteligência da Polícia Civil. Então, de parabéns aqui à nossa Polícia Judiciária, porque não fosse esse trabalho,
estaria impune até hoje o Albino Santos. Então, por conta de um crime por ele praticado, né? E por imagens, né? Logo após esse crime. Quanto uma das vítimas de um processo desse qualquer, e com imagens, né? Que foram captadas no local e com alguns traços físicos que algumas testemunhas conseguiram passar para a polícia, chegou-se então à autoria de todos esses crimes, né? Então, o Ministério Público hoje, a exemplo dos demais, vai seguir nessa mesma trilha, né? Ainda porque o modus operandi praticado pelo Albino em todos os seus crimes sempre foi o mesmo. Então, nessa mesma linha de acusação, vai seguir o Ministério Público. Ou seja, pedindo a condenação do Albino por motivo torpe, né? Consistente nesse sentimento de justiçamento que ele tinha, entendia ele, né? De que todas as suas vítimas, nas palavras dele, eram os cânceres da sociedade, e que por isso teriam que retirá-las do convívio social. Daí reside a torpeza. E a outra qualificadora, sempre ele matava suas vítimas utilizando o elemento surpresa, né? Então é nessa linha que o Ministério Público vai desenvolver a sua acusação. O Albino, inclusive, durante o depoimento, Wilson, ele sustentou a tese dele, né, a justificativa dele de que teria matado a Beatriz por ela ser traficante de drogas, ter envolvimento com a criminalidade. Ele acreditava piamente de que a Beatriz tinha esse envolvimento e, por isso, ele tinha sido escolhido para tirar ela de circulação, né? Arrancar esse câncer, como ele se referia às vítimas dele. Durante o debate da promotoria nesse momento, o promotor de justiça, o Antônio Vilas Boas, ressaltou, né, o modus operandi do Albino, dizendo que ele só atira na cabeça, que é uma característica dele, e quando ele decidia matar, ele pesquisava os hábitos da vítima e ia ao encalço dela. E a vítima, né, dessa vez, a Beatriz também não fugiu dessa regra. Agora há pouco, ele apresentou, né, o laudo do exame cadavérico da Beatriz e também o laudo de balística. E, na sequência, ele apresentou o laudo médico-psiquiátrico, que a gente falou logo no início da nossa entrada ao vivo. No laudo psiquiátrico dizia o seguinte: se referia ao Albino como psicopata que não tem cura e ele exerce poder de liderança e contamina os demais. Esse seria o perfil psicológico do Albino. No laudo constava também as seguintes informações: que ele tem tendência de apego a atos violentos, incapacidade de experimentar culpa, propensão em oferecer racionalização nas situações que o colocam em conflito com a sociedade, tende a apresentar importante interesse em busca de reconhecimento, ou seja, aquele traço, né, que a gente vem mostrando de todos os crimes que ele praticava, escolhia as vítimas, praticava os crimes, mantinha uma pasta com todas as informações. No velório, ia até o velório, ia até o cemitério e tirava fotos, fazia selfies, né, na frente dos túmulos, além de colecionar todas as informações que saíam na imprensa no dia seguinte, falando sobre a morte, sobre o crime que ele tinha cometido. A condição de psicopatia não se trata de uma doença, segundo o laudo, e não se constatou prejuízo do discernimento ou da vontade do réu. Conclusão do laudo: conclui-se que ele é imputável, ou seja, pode responder perfeitamente pelos seus atos. A fase de debates ainda continua, né? O júri fez uma pausa, mas já retomou. Daqui a pouco, o advogado de defesa do Albino dos Santos deve debater também. Na sequência, a gente já sabe, né, todo o trâmite, o júri, o conselho de sentença vai se reunir para decidir sobre a condenação. Nós conversamos com uma parente, né, com a avó da criança de 4 anos, o filho da Beatriz, né, que agora ela que toma conta. E daqui a pouquinho, Wilson, eu volto e a gente vai trazer essa fala da avó, que é uma fala emocionante. Ela fala, inclusive, como é que está o neto agora, né? Porque 4 anos ele lembra perfeitamente de tudo que aconteceu. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Wilson, até já. Perfeito, Mônica, muito bem relatado por você e também pelo próprio promotor Vilas Boas, que disse, inclusive, nas falas, quando tentam trazer, né, como se fosse a psicopatia, né, relacionada ao que a defesa defende, para atenuar, né, as penas para o Albino dos Santos, é de que a psicopatia seria uma doença, quando na verdade não é apenas ausência de sentimentos, mas ele tem discernimento, tanto é que ele trabalhava todas as vítimas, sabia o que é que deveria fazer e como não fazer, então realmente ele tem discernimento, tanto
tanto é que ele recebeu o laudo de realmente ele estar apto, inclusive, para responder por todos os seus crimes. Obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouquinho, vai continuar acompanhando. E esse é o Albino, que vai agora para a sexta vez que senta no banco dos réus. Nós vamos continuar acompanhando. A qualquer momento, nós vamos trazer a Mônica de volta para atualizar como é que está a situação do júri nesse momento. Olha, vamos voltar agora, vamos fazer o seguinte, vamos voltar agora ao julgamento do serial killer de Maceió, Albino dos Santos, porque ele está sendo realizado lá hoje, aqui no Fórum do Barroso. A repórter Mônica Hermílio está acompanhando de perto desde o início da manhã de hoje, né, para a gente trazer detalhes. A gente quer saber com a Mônica o seguinte: Mônica, a previsão de término, inclusive, desse júri será um pouco mais rápido, enfim, porque já se tem ali todas as informações necessárias, apenas a questão burocrática e jurídica que vai ter que acontecer agora nesse momento, né? Pois é, Wilson, só as questões realmente, os ritos, né, de um júri. Nesse momento foi dada uma pausa, aí os jurados eles vão almoçar, vão se reunir, né, o Conselho de Sentença se reúne, respondem um questionário, que é um questionário que eles respondem, né, para que o juiz possa chegar à dosimetria da pena. Eles fazem uma pausa, almoçam e daqui a pouco a gente acredita que até as 2 horas da tarde deva sair o resultado desse júri, que é o 6º júri do Albino dos Santos, um dos maiores, ou melhor, o maior serial killer de Maceió, o 5º maior do Brasil. Esse é o 6º júri popular. Ele admitiu ter matado já 18 pessoas e 6 tentativas de homicídio. Agora há pouco, quem falou, né, na fase de debates, primeiro foi a promotoria, depois a defesa do Albino, que ele é representado pelo Gilberto Luna, advogado de defesa dele. A defesa alegou agora há pouco que se tinha alguém que deveria ser condenado, deveria ser o Arcanjo Miguel e não o Albino. Pois é, e não o Albino, porque tudo que ele fez foi amando, segundo ele, do Arcanjo Miguel. Essas foram as palavras, exatamente as palavras do advogado de defesa do Albino. A defesa também ela continua afirmando que ele é doente mental e continua pedindo a absolvição do réu. Continua defendendo que a promotoria não tem provas contra Albino e que o caso da Beatriz não se trata de feminicídio. E alegou que Albino não conhecia a vítima, por isso não se trataria, né, de fato do feminicídio. O que revoltou a promotoria no momento. A promotoria se manifestou nesse momento, afirmando que Albino conhecia sim a vítima, já que durante um ano inteiro ele vinha monitorando, vinha registrando, vinha acompanhando tudo que a vítima fazia até culminar no dia da sua morte, que foi no dia 15 de dezembro de 2023, quando a Beatriz Henrique estava dormindo, estava na casa dela na Ponta Grossa, dormindo com um filho de apenas 4 anos de idade e foi surpreendida pelo Albino, que entrou na residência dela, efetuou vários disparos de arma de fogo .380 contra ela e contra a criança, que terminou ficando machucada também. Recebeu um tiro de raspão em um dos pés e, claro, a criança de 4 anos já tem um certo discernimento, já tem lembranças, inclusive ele lembra ainda muito da mãe. Por fim, né, nessa fase da defesa, o Gilberto Luna encerrou, ou melhor, por fim, foi encerrada a defesa, né, e o juiz determinou essa pausa para que o Conselho de Sentença se reunisse e a gente acredita que até as 2 horas da tarde possa ser revelado o resultado desse júri. Nós conversamos, né, agora há pouco, um pouco antes, né, da gente entrar, com a avó da criança, né, a ex-sogra da Beatriz. Hoje, a criança de 4 anos, o filho da Beatriz, ele mora com o pai e tem uma participação muito importante da avó, que a avó auxilia o pai na criação dessa criança. Ela conversou com a gente, conversou com a imprensa, muito emocionada, falou como era a Beatriz, como era essa relação com a Beatriz e como a criança está, já que o menino presenciou todo o ocorrido, né? Presenciou a mãe sendo morta na frente dele. Vamos ouvir. Ela não quis se identificar, ela não quis mostrar o rosto, nós respeitamos, né? Esse momento é muito difícil, mas ela quis sim conversar com a gente. A gente vai ouvir agora o que disse a avó da criancinha de 4 anos, filho da Beatriz. No momento ela estava separada dele, né? E quando eu soube da notícia foi um vizinho dela que me informou, né? Aí eu quis sair às 3 horas da manhã. E foi com ela para Aragé e com o meu neto, entendeu? E hoje ele mora com o pai. E comigo, ele sente muita falta da mãe dele. Ele tem que passar pelo psicólogo.
Mas a gente não botou ele na escola, hoje ele não falava, passou um tempo sem falar, a gente pensou que ele não ia falar, mas aí eu coloquei ele na escola, hoje ele tá bem. Ele lembra do momento? Lembra, mas a gente não deixa ele falar as coisinhas da mãe dele, nem foto da mãe dele a gente dá a ele, pra ele ver. O que ele fala? Ele pergunta pela mãe dele, a gente já falou com a psicóloga, ela falou pra gente conversar com ele e hoje ele disse que a mãe dele é uma estrelinha. A família conhecia o Albino? Já tinham visto ele alguma vez? Ele tinha algum contato com alguém da família, com a Beatriz? A família dela, na verdade, ela morava só. Foi criada com a avó, com o pai e os 3 tios, mas todos eles vieram a falecer. É um depoimento doloroso, não é? Porque a criança ficou com as lembranças, a família agora precisa lidar com isso, né? É um trabalho muito importante, esse acompanhamento psicológico que o menino precisa ter, porque não é fácil para ele, né? Ter visto a mãe, estava dormindo com a mãe, ser acordado com os disparos, ter visto a mãe morrer da forma que morreu. O julgamento, como eu tinha colocado no início, deve seguir até pelo menos às 2 horas da tarde, quando o Conselho de Sentença, que já está reunido, né, passa as informações para o juiz, que já vai calcular a dosimetria da pena. A expectativa da promotoria é de mais uma condenação, a 6ª condenação do Albino, que ao todo está sendo acusado por 18 crimes. Ele já é considerado o maior serial killer de Alagoas, o 5º serial killer do país. A gente veio acompanhando, né? Esse é o 5º na 7ª vara. Um desses julgamentos aconteceu na 8ª vara. São muitos detalhes, muitas vítimas, mas em todos os casos o que chama a atenção é apenas um detalhe. O Albino acreditava que todas essas vítimas mereciam morrer por serem pessoas ligadas à criminalidade. Todas elas, segundo ele, eram ligadas à criminalidade, e ele também alega, por isso que a defesa, né, ainda defende a questão da saúde mental, porque ele alega que ouvia vozes do Arcanjo Miguel que mandava que ele realizasse esses crimes, que ele praticasse esses crimes. E a gente já sabe, né, o modus operandi dele. Ele tinha pastas no computador, ele vinha colecionando, né, momentos das vítimas, ele escolhia as vítimas a dedo, perseguia por um tempo, e quando ele conseguia finalmente matar as vítimas com tiros na cabeça, era a forma como ele fazia, né, praticava esses crimes. No outro dia, ele ia até o cemitério, fazia selfies na frente do túmulo e, claro, acompanhava todo o desenrolar, né, toda a cobertura da imprensa durante o dia seguinte, né, quando todos nós reproduzíamos esse crime ainda com a polícia fazendo todas as investigações. Esse é o 6º júri e ele provavelmente, de acordo com as expectativas da promotoria, também deve ser condenado. Já vão 126 anos. Quantos anos será, né? Quantos anos ele deve pegar em mais essa condenação, no caso Beatriz Wilson? A gente continua acompanhando, porque daqui a pouco deve sair o resultado do Conselho de Sentença e o juiz Yuli Holter deve proferir a sentença dentro de instantes. Voltamos com você. Perfeito, Mônica. A qualquer momento você pode nos chamar se assim a sentença for sair. Ainda faltam mais 12, né? Ele vai sentar nessa cadeira mais 12 vezes por mais os 18 homicídios que ele tem envolvimento e também das outras tentativas de homicídios, né? Vamos acompanhar todas aqui. Vamos trazer a Mônica Hermílio, eu volto daqui a pouquinho. Vamos lá. Wilson, o juiz Yuli Holter vai proferir a sentença nesse momento. Vamos ouvi-lo. Pelos fatos acima destacados, tem-se que houve premeditação, no qual o réu possuiu amplo controle do momento do crime e o modo de sua execução. A segunda circunstância judicial, em seu desfavor, foi em relação à sua personalidade. Destaca-se que o laudo pericial, as folhas 432 e A443, constata seu ímpeto às práticas criminosas, causando temor na sociedade maceiense, além de descrever o réu como portador de transtorno de personalidade, caracterizado pelo desprezo das obrigações sociais e falta de empatia com outras pessoas. Em relação às circunstâncias, o crime foi praticado na presença do filho da vítima, conforme entendimento do STJ. Há um desvio de natureza comportamental que justifica a sua exasperação.
E, por fim, a última circunstância judicial que eu negativei foram as consequências do crime, em função de que a morte prematura da genitora privou diariamente o filho de sua assistência emocional e material, trazendo reprovabilidade para a conduta do réu, conforme entendimento também do STJ, a negativação. Então, eu fixo a pena em 21 anos, a pena base em 21 anos de reclusão. No que tange, então, à segunda fase, a confissão, ela foi reconhecida em plenário e, em função disso, há uma compensação com o motivo torpe. Contudo, há ainda outra circunstância que foi reconhecida a agravante do feminicídio, então eu exaspero a pena em 1/6, tornando-a em 24 anos e 6 meses de reclusão. Como não houve nenhuma circunstância, alguma causa de aumento ou de diminuição, a pena final do crime de homicídio fica em 24 anos e 6 meses de reclusão. No que tange à lesão corporal, reconhecida também a culpabilidade e a personalidade nos mesmos termos do homicídio. Então, não vou ler para não ser exaustivo aqui. E a pena base, então, fica em 5 meses e 8 dias de reclusão. Há uma compensação da confissão com a agravante do crime ter cometido contra uma criança, do artigo 61(2)H, então torna a pena definitiva em 5 meses e 8 meses de reclusão. Então, considerando que as penas do homicídio e da lesão corporal foram praticadas mediante mais de uma ação, aplica-se o concurso material, totalizando uma pena de 24 anos, 11 meses e 8 dias. Portanto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar Albino a 24 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito do homicídio, artigo 121-A, parágrafo 2º, 2, parágrafo 2º, 5 do Código Penal, contudo, nas formas do artigo 121, parágrafo 2º, A2 do Código Penal. E também a lesão corporal, a pena de 5 meses e 8 dias, totalizando, na forma do artigo 69, a 24 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão. Determina a execução imediata da pena na forma do artigo 492-1 do Código de Processo Penal e dou a sentença lida às 3 horas. Portanto, está aí o Wilson Albino dos Santos, condenado a mais 24 anos, 11 meses e 8 dias, totalizando 150 anos até agora. Essa é a 6ª condenação dele, né, por crimes de homicídio. Esse mais um homicídio, o homicídio da Beatriz Henrique, que foi morta no dia 15 de dezembro. Portanto, está aí, 24 anos e 6 meses, com mais 5 meses, né, por causa da lesão corporal na criança, totalizando 24 anos, 11 meses e 8 dias. Mais uma condenação, totalizando agora 150 anos de reclusão até o momento, por essas 6 mortes praticadas pelo Albino dos Santos, o maior serial killer de Maceió. Voltamos com você.